Muito boa tarde a todos os que estão aqui em sala e também a quem nos acompanha à distância. Eu estou aqui apenas para umas brevíssimas palavras, porque infelizmente não vou poder ficar, tenho já compromisso e portanto tenho que sair, mas provavelmente vou tentar acompanhar, nem que seja do carro, que estas vantagens que estes novos sistemas também permitem, conseguir acompanhar este debate. É uma enorme honra e é um grande prazer dar as boas-vindas a esta casa ao Senhor Patriarca. É muito bom recebê-lo aqui e também aos restantes convidados, numa altura em que este diálogo interreligioso é fundamental e seguramente muito conforto, muito conhecimento também nos trará esta sessão. O Centro de Estudos Globais tem promovido, sempre numa perspectiva de globalização do global, tem promovido um conjunto de atividades, de seminários em formatos vários, com diferentes convidados, e este é um dos seminários que se enquadra nas atividades do Centro, mas também nas atividades das diversas formações ao nível de pós-graduação, sejam elas de mestrado e de doutoramento, dos vários cursos que temos aqui na Universidade, onde estas temáticas são abordadas. Por isso, sem mais delongas, até porque penso que já estamos um bocadinho atrasados, é um gosto muito grande dar as boas-vindas ao Sr. Patriarca e aos demais convidados e desejo que esta seja uma sessão muito produtiva e espero poder contar com a sua presença mais vezes, já que algumas das pessoas já não é a primeira vez que aqui estão e que já fazem parte também desta comunidade que é a Universidade Aberta. Obrigado. Muito obrigada e uma boa sessão de trabalho. Então, boa tarde. Vamos dar então início também à sessão de hoje do Seminário Internacional de Estudos Globais. O Sr. Patriarca Dom Rui Valério, creio que dispensa grandes apresentações, é bem conhecido, Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança entre 2018 e 2023 e agora é Arcebispo Patriarca de Lisboa. Por isso, numa breve apresentação, vou apenas referir alguns aspectos que podem ser menos conhecidos. O Dom Rui Valério, na sua formação académica, cursou Filosofia na Pontifícia Universidade Lateranense e, de seguida, os estudos teológicos na Pontifícia Universidade Gregoriana, ambas em Roma. Posteriormente, fez uma pós-graduação em Lovaina, na Bélgica, sobre espiritualidade, e já em Portugal frequentou ainda a Universidade Católica Portuguesa, da qual é atualmente o Magno Chanceler. No seio da Igreja, exerceu funções pastorais em várias paróquias e foi capelão militar na Marinha. Por diversas vezes acompanhou missões internacionais das Forças Armadas e de Segurança portuguesas e por isso mesmo também nos últimos anos recebeu várias condecorações da parte destas instituições. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para desenvolver o tema de hoje. Olá, muito boa tarde. Quero saudar os meus companheiros de mesa, mas uma saudação a todas e a todos vós que nos seguis. A palavra de premissa que eu gostaria aqui de partilhar convosco é que não vou dar um tom de monotonia oral à minha intervenção. Ela quer ser, ao mesmo tempo, testemunha, e isso aí irá ser percebido, de uma procura em que nós todos estamos envolvidos, numa procura, porque a verdade é isso mesmo, e pede-nos isso mesmo, uma atitude de disponibilidade, uma atitude de fazer caminho, e por isso os meus apontamentos são apenas uma espécie de mapa que me dão algumas referências, deixando eu que no decorrer da minha partilha algo de novo me surpreenda a mim e vos possa surpreender também a vós. Claro, nós somos convocados por um desígnio que atualmente se impõe, que é o diálogo interreligioso, sobretudo pelo contributo que ele hoje pode dar
seja a cada uma e a cada um, seja à sociedade e ao mundo no seu todo. Que desafios ele nos lança e, sobretudo, o que é que exige de cada instância nele envolvido. Uma frase que pertence à declaração de Abu Dhabi: adotar a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. A minha intervenção vai ter essencialmente 3 momentos essenciais. Um primeiro momento é ir ao encontro daquilo que são os fundamentos e alicerces do diálogo em si. Em segundo lugar, qual é, na minha ótica, é hoje o grande desafio que se coloca a todas as religiões. E em terceiro lugar, uma explanação acerca da cultura do diálogo. Como? Em que medida e porquê? Fundamentos, os alicerces para o diálogo interreligioso. Eu diria que presidem motivos ou dimensões existenciais, históricas, motivações éticas, antropológicas e depois religiosas. Qual é o alicerce existencial e histórico para o diálogo entre experiências, entre expressões, entre credos que não coincidem, que são diferentes? Desde logo, o diálogo nasce a partir do momento em que nós reconhecemos que todo o ser humano, transporta em si um desígnio, uma vocação, que é construir um mundo, uma sociedade e uma vida de acordo com os famosos transcendentais do ser. O bom, o belo, o verdadeiro e o uno. A sociedade, o mundo que eu desejo, é um mundo que eu quero que seja bom, que seja belo, verdadeiro e uno. E relativamente a estas dimensões ou transcendentais, há 2 coisas a dizer. Em primeiro lugar, que não podem ser suscetíveis de subjetividade. A verdade é verdade. O bom é bom. O belo é belo. Independentemente se é pronunciado por quem vive na Europa, por quem vive no Médio ou no distante Oriente, por quem pertence ao hemisfério norte ou ao hemisfério sul, por quem é pobre ou quem é rico. Por isso são transcendentais. Significa que não dependem de contingências. Estão a ver a plataforma onde nós nos devemos de mover. Portanto, temos que reafirmar que, afinal de contas, o ser humano não está assim tão privado, não é tão pelintra como se possa parecer. Os transcendentais são ditos transcendentais exatamente porque superam as contingencialidades da época, do tempo, da moda, do estímulo. E em cada ser humano preside e existe esta dinâmica. Em segundo lugar, eu diria que há uma razão ética. O ethos, no sentido originário do termo. O ethos, que é a dignidade do ser humano, a dignidade da pessoa, de cada homem e de cada mulher. E por isso mesmo, na sua qualidade e na sua condição de ser humano, ela é possuidora
diálogo que vale de por si próprio. Quando os gregos plasmaram esta ideia do ethos, foi feita por cérebros como Aristóteles, como Platão. Estamos a falar desses cérebros, os quais viam com nitidez e nitidamente de que há coisas, enfim, que tu tens que justificar, tu tens que apoiar, hein? Ter uma página à frente e que depois, para, sei lá, provar, comprovar aquilo que é dito, tu necessitas das chamadas notas de rodapés. E a força do que aparece está lá embaixo. Aquilo que lá está, no corpo do texto, enfim, não vale de per si. Por isso precisa destes apoios. Mas quando nós falamos do ethos, da dignidade do ser humano, ela impõe-se por si. Porquê é que tu respeitas o homem, o ser humano? Porque não posso não respeitar. Porquê é que o ser humano é um valor? Porque faz isto, porque faz aquilo. Não, 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 não. No pensamento original, o ser humano é valor porque não pode não ser valor. É porque é. Quando falamos de ética, falamos disto. E mal será a época, a sociedade, em que tiver que ir à procura de justificações. O ethos é qualquer coisa que, lá está, é porque não pode não ser. É como o ser. O que é o ser? O ser é e não pode não ser. O ser é e o não ser não é. Mas o ser é. E aqui falamos da dignidade humana. Ora bem, quando nós então abordamos o ser humano a partir desta concepção, então eu compreendo que aquilo que pertence, que faz parte da sua identidade, eu não posso não assumir para com essa sua identidade a atitude para com a sua dignidade. Não posso respeitar só porque ele tem uma mão bonita e já não respeito o pé. É o ser humano no seu todo. O diálogo interreligioso fundamenta-se aqui. Terceira dimensão é a antropológica. Existe realmente um laço que, em virtude daquilo que é a natureza e a essência humana, nos é comum a todos os homens e a todas as mulheres. Radica aqui a certeza de que em cada um, ou melhor, cada um é um laboratório dos transcendentais. Cada ser humano, seja ele quem for, é bom, é belo, é verdadeiro e acalenta este desejo de unidade. São afirmações estas que eu acabo de pronunciar que são transversais a todos os textos religiosos. Seja Bíblia, seja Corão, seja Torá, seja os textos fundantes do hinduísmo, é transversal. Não há em nenhuma dessas expressões uma concepção negativista, derrotista, deturpada do ser humano. Ousarei aqui colocar um quator alicerce para o diálogo que é o de religioso. E tem muito a ver com aquilo em que qualquer das nossas tradições e expressões de credo é perita, na transcendência. Não há religião que não faça alusão à transcendência, o que está para além da imanência. Eu aqui permito-me, enfim, evocar uma palavra que pertenceu a São João Paulo II, quando ele, num belo discurso que fez, falou da fraternidade, para nos dizer que a fraternidade, no sentido profundo, verdadeiro,
não pode estar alicerçada apenas, como queria Kant, por exemplo, no alicerce da razão. A razão, dizia São João Paulo II, mas ele estava a citar o Josef Ratzinger, a razão pode-me levar ao reconhecimento da importância do outro, do respeito que eu lhe devo, de que é um sujeito de direitos e de deveres, é um sujeito de liberdade. A razão pode-me dizer isso. Mas a razão nunca me há de impelir a considerar o outro, o meu semelhante, aquele com quem eu partilho natureza, essência, como irmão. Isso, no dizer de São João Paulo II, e aliás é uma afirmação que depois foi recuperada pelo Papa Francisco e que a assinou também com tantos outros líderes religiosos, isso é tarefa da religião. Ou seja, é no âmbito, no contexto de que a fraternidade, pelo menos neste sentido mais fundo, mais intenso, se estabelece. Digo eu, é reconhecido que da tríade da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, a fraternidade tem sido o parente pobre. Tem sido pouco mobilizador, enquanto que para a liberdade tem-se feito tantas coisas, nem todas elas acertadas. Para a igualdade, tem-se instituído impérios, não é? Mas para a fraternidade, andamos ali. Tem dias, não é como o tempo, tem dias. Umas vezes é inverno, outras vezes é verão, outras vezes é primavera, por aí fora. Por isso a religião está nisto. Eu iria passar ao segundo ponto, se me permitem. Qual é, na minha ótica, o grande desafio que hoje se estabelece para todas as religiões? Está também relacionado com aquilo que é parte integrante de qualquer uma das religiões, que é a salvação. Não tenhamos medo hoje de recuperar esse conceito. E o que é preciso salvar hoje? Bom, tanta coisa. Mas hoje é necessário salvar o ser humano. A cultura e sobretudo a mentalidade em que nós hoje existimos e nos movemos, uma cultura, uma humanidade, sei lá, uma sociedade altamente nihilista, mas que, entretanto, irrompeu esta mentalidade da técnica. Um grande filósofo, em Portugal ligeiramente desconhecido, que foi o Guter Anders, se calhar era mais conhecido a senhora, esposa com quem ele teve casado há algum tempo, que foi a Hannah Arendt. Este Guter Anders era de origem judaica, estudou na Alemanha, foi discípulo do Heidegger, depois teve que exilar-se nos Estados Unidos e foi trabalhar para a Ford, para sobreviver, não é? E é curioso que ele, um belo dia, escreveu ao seu mestre, ao Heidegger, uma carta interessante. Aquilo é um manual que serve para rezar e para meditar e tudo isso. E ele dizia ao Heidegger: caro maestro, caro mestre, caro professor, você ensinou-nos que o homem, o ser humano, é o pastor do ser. Mas eu aqui na Ford onde trabalho, aquilo que eu vejo é máquinas à minha volta. É máquinas que funcionam, em relação às quais eu estou sempre em desvantagem. E ele começava por dizer: eu adoeço, uma máquina nunca adoece, trabalha sempre. Eu entro em depressão, a máquina não. O ser humano, por vezes, engravida. As máquinas não engravidam, portanto não têm necessidade de licenças de parto. Elas funcionam sempre. E estas breves palavras descrevem bem ao que a cultura da tecnologia considera ou passou a considerar o ser humano. Nós hoje, todos, somos avaliados com os mesmos padrões com que avaliamos uma determinada máquina. É eficiente, consome pouco e produz muito, não resmunga, não anda cá com muitas palermices, faz aquilo para que está programado. Melhor queremos.
Mas pergunto eu, isto é o ser humano? Há 2 dias, há 8 dias, faz os 8 dias, exatamente, faz os 8 dias, era isto que eu queria dizer. Perdoai-me esta partilha. Na Basílica de São João de Laterão, em Roma, houve um encontro onde, entre outros participantes, teve o Massimo Cacciari. Não sei se conhecem este filósofo italiano. Ele já esteve cá em Lisboa a fazer uma conferência por ocasião do Dia da Itália, ali na Católica, e tem cá vindo várias vezes. Massimo Cacciari. É curioso, porque ele falou lá do que hoje, em termos antropológicos, está a emergir. O homos antropológicos. Aquele que é eficiente, aquele que produz, aquele que funciona sempre, aquele que, segundo os padrões e critérios da mentalidade técnica, é XPTO. E o homem que é doente? E aquele que já não produz? E aquele que está deprimido? E aquele que não acompanha o ritmo? E aquele que é excluído? A religião, se hoje tem um papel, as religiões, perdão, se hoje têm um papel a desempenhar na sociedade, começa por ser esse. Salvar o ser humano porque ele precisa de ser salvo. Evitar que sejamos todos reduzidos aqui a máquinas, a técnica. Tenhamos a ambição de mais qualquer coisa. Senão, isto vai ser uma sociedade que vai produzir em doses industriais, excluídos, descartáveis e por aí afora. Há aqui uma palavra que a religião deve assumir para dizer que tanta dignidade, tanta grandeza existe naquele que faz, que é competente, que é eficiente, que produz muito e fica a baixo custo, hein? Como aquele que, olha, está numa cama de um hospital e que precisa de ser cuidado. Estão a ver onde é que a religião funciona? A mim impressiona-me sempre que nos nossos textos fundadores das diversas expressões e tradições religiosas se deixe espaço, se deixe tempo, se deixe disponibilidade para as coisas simples do dia-a-dia. Para quem verdadeiramente está ali e não é bem como a gente desejava, gostaríamos que fosse assim, mas não. Mas há o pequenino, há o que falha, há o que não cumpre. Porquê? Porque o ser humano está aí. Aí está a humanidade. E se elas pertencem ao depósito da nossa tradição religiosa, significa que a religião é verdadeiramente um fator. E eu vou usar aqui outra vez a palavra de salvação. Julgo também que hoje é necessário reencontrar e redescobrir esta dimensão transcendental. Há uma palavra que foi muito usada aí nos anos 50 e 60, que foi a palavra sobrenatural. Mas depois ela foi tão mal entendida, coitadinha, que hoje já ninguém se aventura a dizer essa palavra. Mas nós temos que redescobrir isso. O real não é só uma imanência no qual nós vivemos. Isso sufoca-nos. Acreditem-me que nos sufoca. Por exemplo, quando eu já hoje evoquei aquele grande princípio kantiano, parecia que tinha descoberto a Lua, ou que tinha chegado à Lua, o Kant, quando ele considerou que o ser humano tem sempre que ser um fim. E tem. E nunca um meio. Mas depois de tantos séculos, isso realizou-se? Isso está realizado? Ou continua a ser uma meta que nós devemos alcançar? Quanto tempo é que ainda tenho? Se é que tenho ainda algum tempo? Ainda posso. Então vou para o terceiro, não é? Sim. Então, se calhar, para me conter, eu vou partilhar convosco assim, vocês vão ter. Desta vez, então, uma vez que agora já chegámos aqui a este ponto,
Portanto, era para dizer que o diálogo interreligioso emerge como plataforma que possibilita um percurso de compromisso, um percurso de fraternidade, um percurso de encontro, um percurso de inclusão. Importa, no entanto, estabelecer o ponto de partida deste diálogo, que se encontra, na minha modestíssima opinião, na cultura, entendida na sua perspectiva mais rica, pluriforme e profunda. Neste sentido, podemos falar numa teologia da cultura que permita aprofundar o quadro em que se desenvolve o diálogo. A teologia da cultura define-se no campo cristão como a possibilidade do cristianismo se referir à cultura secular. Neste sentido, é na cultura secular que todos estamos imersos e é nesta que nos movemos. Permito-me dizer aqui, no entanto, fazer uma ressalva. Que quando se constatou, ou quando se constata, da insuficiência da força da racionalidade para estabelecer o diálogo entre nós, e isto foi algo que até o Papa Francisco acordou com os outros líderes religiosos, ele colocou a referência indispensável a Deus. E eles não tiveram medo de usar a palavra. A Deus como critério, como fonte e como princípio. A partir daí, então, ele abriu-se à dimensão, à realidade do diálogo interreligioso, muito pela cultura. Mas esta cultura que nós, no entanto, apelidamos de secular, ela necessita de ser, como é que eu ia dizer, povoada de uma referência ao transcendente. Aquilo que eu dizia há pouco, é necessário redescobrir e reafirmar. Na relação entre o dado religioso e a cultura, definem-se habitualmente 5 atitudes diferentes. Uma primeira é aquela da oposição, que vê a religião contra a cultura. Este mundo, e no meu tempo é que era. A segunda diz respeito a uma relação harmonizada em que o acordo seria total. Portanto, era uma religião da cultura, integralmente. Uma religião, seja uma tradição religiosa, sem força profética, diríamos nós. A terceira definiria uma relação, por um lado, reconciliada, mas ao mesmo tempo desigual. Isso colocaria a religião acima da cultura. Há uma continuidade, mas descontinuidade. E receio que esta aqui aplanasse a religião como um dado cultural. Quer dizer, o ser humano tem tantas manifestações culturais, a nível desportivo, a nível de estética, a nível artístico, a nível profissional, a nível familiar, e depois, no meio deste pacote está lá também a religião com as suas práticas. Uma quarta atitude demonstraria o paradoxo entre ambas, sem que se abdique de afirmar que ambas são irreconciliáveis. Religião e cultura são um paradoxo. E depois há a quinta atitude. A descontinuidade entre religião e cultura é marcante, mas a primeira, a religião, sente-se chamada a transformar a própria cultura. E aqui é a religião transformadora da cultura. Pois bem, esta última dimensão possibilita o diálogo e penso que será neste campo que nos podemos mover. Como o nosso credo ou os nossos credos, as nossas experiências religiosas. Eu gosto mais da palavra experiência do que propriamente a tradição, por muito rica que seja a palavra tradição. Mas de que forma é que elas podem ser e trazer um contributo decisivo para a plasmação e configuração da cultura e da sociedade. Colocar a base do diálogo na cultura afasta assim a possibilidade de reduzir o religioso a um mínimo múltiplo comum, que abdicaria do que é próprio de cada tradição religiosa. Ao mesmo tempo, coloca o diálogo no âmbito dos sujeitos do mesmo processo,
que é o ser humano. É para aqui que eu quero levar a base do diálogo interreligioso. Para o ser humano, o qual, como eu disse há pouco, para quem acredita, é habitado por um alguém que transcende a ele próprio. Portanto, um ser humano que é um ser habitado pela transcendência e pelo transcendente. Cada ser humano, digamo-lo sem hesitações, é único e irrepetível. E por isso nenhuma pessoa se sente totalmente caracterizada pela cultura a que pertence. Cada ser humano transcende a sua própria cultura e cada vivência religiosa plasma a própria cultura. Deste modo, se é verdade que no âmbito religioso encontramos barreiras intransponíveis que nos dividem, é também nossa tarefa encontrar caminhos de humanidade, nos quais e através dos quais nos tornamos construtores da paz, da concórdia e da fraternidade. Constatamos e reconhecemos que, não vou dizer só no âmbito das religiões, mas certamente no âmbito da religião, a paz é considerada não apenas um valor, mas é considerada e tida como o valor dos valores. Eu vou-me explicar. Existe a consciência de que só no alicerce, no fundamento da paz, é possível construir a família, a economia, a escola, a saúde, as relações fraternas, serenas, disponíveis. O shalom, em hebraico, pax, em latim, irene, em grego, e em árabe, salam. Que palavra encantadora, com uma força. É sobre a paz, então, que tudo está estabelecido. Hein? É curioso, e permitam-me esta parte, que biblicamente falando, se a descendência, a terra, a pátria são bênçãos, hein? A paz é a bênção das bênçãos. As outras existem porque aquela existe. É por isso que é um dos nomes que as religiões normalmente dão a quem? Ao próprio Deus. O próprio Deus é paz. Não só o Deus da paz, mas Ele é paz. E é curioso porque depois cada uma das nossas experiências tem uma explanação, um caminho muito belo que percorrem exatamente para apreenderem, agarrar a paz que se constrói. Portanto, a partir de a paz que depois é construída na história e na sociedade. É aqui que podemos, portanto, encontrar a Declaração Universal dos Direitos do Ser Humano como marco miliar de um caminho que, infelizmente, muitas vezes é tortuoso, mas é um caminho sério e é um caminho necessário. Há pouco mais de um ano, enfim, agora estou a falar de uma coisa que aconteceu com o Dicastério para a Doutrina da Fé, da Santa Sé, publicou uma declaração que foi a Dignitas Infinita para celebrar os 75 anos da Declaração dos Direitos do Ser Humano. Propunha-se, e vou citar, propunha-se esclarecer alguns equívocos que surgem frequentemente acerca da dignidade humana e para enfrentar algumas graves e urgentes questões concretas relacionadas com esta. É a dignidade do ser humano que não lhe é atribuída por nenhuma instância, mas que lhe é intrínseca pelo próprio facto de alguém ser uma pessoa humana, que pode fundar o desenvolvimento das culturas e assim ser também a base para o diálogo interreligioso. Os direitos humanos surgem num momento particular da história da humanidade, como ponto de chegada e também como ponto de partida. Será tarefa da educação ajudar, desde a mais tenra idade, a fazer o percurso interior que conduz à consciência de que toda a vida humana é inalienável. Neste compromisso confluem as tradições religiosas, a filosofia, o estudo da história, o capital comum da humanidade.
O grande risco que se corre é uma afirmação positivista da dignidade do ser humano sem fundamento ontológico. Por isso, a declaração Dignitas Infinita dedicou-se tão profundamente a mostrar que o ser humano tem uma dignidade ontológica, este chavão filosófico para dizer aquilo que há pouco nós referíamos quando dizíamos o ser humano é sujeito de dignidade e do seu reconhecimento e não pode não sê-lo. Cada religião e tradição religiosa, seja ela filosófica, cultural, faz o seu próprio percurso, mas a partir do desabrochar desta fonte. Sinal importante deste itinerário foi a declaração do Grupo de Trabalho Interreligioso, Religiões e Saúde. Cuidar com compaixão até ao fim, que foi escrita no maio de 2018 e que foi subscrita e assinada por 8 religiões. Cada uma faz o seu percurso próprio, mas todas confluíram numa rejeição total de tudo o que limita a vida. Nesta declaração encontramos uma afirmação em tudo ilustrativa deste itinerário. As tradições religiosas professam que a vida é um dom precioso e, para as religiões abraâmicas, um dom de Deus e, como tal, se reveste de caráter sagrado. Mas este apenas confirma a sua dignidade natural, da qual derivam a sua inviolabilidade e indisponibilidade intrínsecas, que, portanto, não dependem da fundamentação religiosa. Mas a religião confere à vida um sentido, uma esperança, uma outra possibilidade de transcendência. As sociedades precisam desta visão do humano ao lado de todas as outras. O apelo à dignidade ontológica recorda uma dimensão muito mais ampla que se tem designado ultimamente por essa ecologia integral e da qual o Papa Francisco tem sido verdadeiramente um pioneiro, o qual depois faz eco aqui neste livro que ele nos deixou para celebrar exatamente a Fratellitude, onde sublinha realmente o quanto é importante esta atenção e este cuidado com o criado. E quando ele se encontrou com o grande imã Hamad Al-Tayeb em Abu Dhabi, ele como que recuperou as linhas estruturantes dessa atitude ou dessa postura exatamente que ele já tinha expresso na Laudato Si, em relação à ecologia. Porque isto, reparem, estamos sempre no âmbito daquele transcendental que há pouco falávamos, do uno. Do uno. A unidade. Ela supera quase que a configuração de cada ser ou de cada realidade para abraçar-nos todos num universo muito mais amplo. E é curioso porque, mesmo para a Bíblia, que é um espaço que eu conheço um bocadinho melhor do que o Alcorão, por exemplo, do qual também fiz estudos e cursos lá em Roma, quando estava. Mas é curioso porque o belo, o sentido do belo, o sentido do bom, o sentido do verdadeiro, não tem um caráter só antropológico, tem um caráter também cosmológico. Por exemplo, diz-se que Deus, olhando para o mundo criado, viu que era bom. E depois, quando olhou para o ser humano, viu que era muito bom. Quando Deus vê o mundo que nos circunda, ali apelida-se também o mundo do belo. Mas isso também o ser humano o é. E assim também com a verdade. A verdade que em grego se diz aletheia e que é o destapamento daquilo que estava escondido. É ouvir à luz do dia daquilo que estava escondido, que estava na sombra. E isso acontece também, reparem, com o criado. Todos nós aqui, se calhar, ainda nos lembramos da maneira como no passado se tratou o cosmos, se tratou o mundo
era tratada à natureza, não é? Era para explorar até o tutano. Hoje eu acredito que há uma nova consciência. Pergunto, este percurso ecológico que foi feito não é o mecanismo da verdade a atuar? A verdade, a dimensão, a dignidade do próprio criado não está a emergir? São Francisco de Assis, que inspirou, de certa forma, esta encíclica e até o título que lhe deu. O São Francisco de Assis, desculpem-me lá, não chamava irmão só ao frade franciscano que andava lá com ele, não é? Vestido como um pelintra, todo esfarrapado, meu irmão. Não, ele chamava irmão também a um burro. E à morte. Irmã morte. Então, este uno transcendental, o que ele contém? Mas depois dissipou-se. Recordo que aqui, aquela corrente filosófica chamada como neoplatónica, portanto, onde tem o Plotino, algumas expressões depois, Orígenes e por aí afora, e toda a escola de Alexandria, reparem como eles tinham bem vivo este sentido. E, por exemplo, nessa escola fazia parte um romano, que era o Justino. E, por exemplo, aquela exclamação que o São Justino tem, que depois ele até foi canonizado, não é? De afirmar a existência de sementes do verbo, de sementes, portanto, divinos, em todos os homens e mulheres. Todos. Em todos lhe encontramos sementes do verbo. E eu ainda esta manhã recordava um professor, um teólogo, era professor e era teólogo, ele era um grande teólogo, de origem, ele era jesuíta, ele era belga, mas viveu muitos anos na Índia. E fazia um curso que ficou, enfim, que ficou memorável e marcante. Ele fazia-o em francês. Jésus à la rencontre de la religion. Onde ele afirmava, entre outras coisas, que presença de verdade, presença do verbo nas experiências religiosas, todas elas. E, portanto, vou continuar. A globalização não surge, então, no binómio conflitual entre globalismo e nacionalismo, mas num compromisso mais amplo, fundado no amor. E eu gostaria de concluir-me por aqui. Está bem? Para dar espaço agora ao diálogo, foi para isso que cá viemos, fundado no amor. Creio que, e vou terminar assim, não por acaso, Papa Francisco, nesta encíclica, que quando a publicou, ele ouviu e deu a ler antes de a publicar exponentes e responsáveis também de outras tradições religiosas. E uma das figuras que ele recupera aqui é, imaginem, a figura do bom samaritano. E não por acaso. Porque não era judeu. Não era cá dos nossos. Não era da nossa religião. Mas esse bom samaritano foi aquele que praticou todos os valores que são pedidos a toda e qualquer tradição religiosa. Amor, compaixão, proximidade. Agora, atenção, ter tempo para o caído, ter tempo para quem está à beira da estrada a sangrar, ter tempo para quem está doente, ter tempo para quem precisa, ter tempo para dar. Esse bom samaritano, além de ser um homem, ao que tudo indica, de negócios, portanto, com 1000 coisas por fazer e rápido, porque isto dizem-se que negócios e ameixas é encontrá-las e colhê-las logo, ele teve tempo e depois ainda pagou lá o homem da estalagem. Portanto, foi uma ocasião para ele que era comerciante lá da Samaria, foi uma ocasião para ele dar. E essa é a palavra que eu gostaria de dizer, que todos somos irmãos. Todos nós, seja qual for o nosso credo, é na palavra servir e é na palavra dar. Porque é a declinação do amor. Obrigado. Obrigado, Sr. Patriarca, por esta reflexão que nos trouxe hoje aqui.
Portanto, haveria agora também um tempo ainda para partilhar. Estamos aqui para este encontro, esta partilha, este diálogo. Vamos também em breves partilhas, até máximo 10 minutos. Eu propunha que começássemos pela senhora e fazemos a volta à mesa. Então, eu vou apresentar muito brevemente. À minha esquerda está a Elsa Correia Pereira, é socióloga, licenciada em Sociologia e Planeamento pelo ISCTE, atualmente é doutoranda e bolseira de investigação do FCT, está a trabalhar a temática do papel das mulheres nas comunidades evangélicas na Europa. Está aqui, portanto, em representação da comunidade evangélica. Estava previsto antes no cartaz o doutor Timóteo Cavaco. Ele teve uma operação, está a restabelecer-se, não podia vir, então veio a Elsa. Seja bem-vinda e, por favor, tenha a palavra. Muito obrigada, cumprimento todos os membros do painel, muito obrigada, Sr. Patriarca, pela intervenção. Cumprimento todos os que nos estão a assistir aqui presencialmente e em casa e entrego as saudações do Dr. Timóteo Cavaco, Presidente da Aliança Evangélica Portuguesa, a todos vós. Sobre os 3 pontos tão pertinentes que nos trouxe aqui. Primeiro dele, fundamentos e alicerces do diálogo, sendo que o valor do ser humano em si está na base. Depois, o desafio a todas as religiões de construir a paz, de trazer a salvação, da tal aceleração das máquinas e, por fim, como criar a tal cultura do diálogo. Então, se me permitem, eu gostaria de trazer também aqui algum contributo sociológico sobre estes temas e aconselho desde já este livro que se chama Democracy Needs Religion e é de um sociólogo alemão, Armut Rosa, e ele consegue conjugar a religião, as teologias, o estudo das doutrinas religiosas, das tradições religiosas, dizendo que, de facto, se há alguns espaços nesta nossa sociedade da globalização e da aceleração, o Armut Rosa ficou conhecido pela sua teoria de que a sociedade contemporânea é caracterizada por aceleração, alienação e busca pela ressonância. E segundo ele, as religiões são este espaço que pode dar esta ressonância. Portanto, quando o senhor Cardeal Patriarca diz que... peço desculpa. O senhor Patriarca diz que na nossa sociedade nós precisamos de tempo para aquele que está caído, é justamente aquilo que Armut Rosa defende. E isto leva-me a pensar, e pensando neste livro e nas suas palavras, e justamente naquelas abordagens que fez sobre cultura e religião, em que o Sr. Patriarca falou de 5 posicionamentos possíveis. Nós vemos que, se calhar há séculos atrás, as teologias eram a base do conhecimento e daí se difundia para toda a cultura. Hoje parece que, com aquilo que nós chamamos de secularismo, é ao contrário, não é? O conhecimento que a teologia ou as teologias oferecem à sociedade parece ter sido um pouco colocado de parte. E iniciativas como esta, que juntam o saber académico com o conhecimento da teologia, das teologias, o estudo das religiões, podem conjugar as potencialidades da junção, porque a teologia e o estudo das ciências não têm necessariamente de ser divorciados, o estudo das religiões, perdão, não têm necessariamente de ser divorciados das ciências e da ciência. Então, saúde esta iniciativa.
Então, Armut Rosa é interessante que para ele dizer e argumentar que, que a religião ou as religiões é este espaço de diálogo que a sociedade global e acelerada precisa, ele pega numa passagem do Velho Testamento, que, se me permite, está em 1ª de Reis, no capítulo 3 e verso 9, a famosa passagem que ficou conhecida quando Salomão, filho de Davi, pede sabedoria a Deus. E no original hebraico, a palavra correspondente à sabedoria é someá, que quer dizer literalmente um coração que ouve. Então, Armut Rosa diz que a nossa sociedade acelerada, precisa de um coração que ouve. E a teologia, as teologias, as religiões, ajudam-nos a recuperar este coração que ouve. De uma forma mais concreta, e alguns desafios lançados pelo Sr. Patriarca, aquilo que fazemos aqui, que é falar sobre o diálogo religioso, deve ir mais além e não só ficar pelo topo das pirâmides hierárquicas na estrutura religiosa ou do conhecimento académico, mas devem ser oferecidos a todos os cidadãos, como cabe-nos a nós todos, aos estudantes, aos académicos, aos teólogos, pensar isso, mas de fazer chegar esta necessidade do diálogo interreligioso e das religiões como espaços de diálogo e de corações que ouvem, como diz aqui o Armut Rosa, a todos os membros das confissões religiosas. Por outro lado, eu acho que este diálogo e esta chamada ao diálogo interreligioso passa também muito por começar na formação dos líderes religiosos. Portanto, nos seminários, nas escolas teológicas, nas escolas das doutrinas religiosas, é preciso fazer isso. É preciso conhecer os estudos dos livros religiosos, sim, mas conhecer também as outras religiões e promover um diálogo a partir daí, para que os líderes religiosos, quando cheguem às suas comunidades locais, consigam passar isso também para os crentes, para os membros das comunidades locais. Se nós tomarmos Jesus, o exemplo máximo do cristianismo, ele sempre foi aberto ao diálogo com pessoas que não criam nele, pessoas de outras crenças na sua altura, como aliás o Patriarca também falou nisso. Então esta horizontalidade da literacia religiosa, do conhecimento das religiões para todos é necessário, a partir muito dos estudos religiosos, dos seminários, das teologias. E é importante, sem dúvida, para que isto aconteça, haver o que chamaria de uma teologia da dignidade humana. E o Sr. Patriarca falou disso muitas vezes, a dignidade humana. Em situações de guerra, em situações de perseguição religiosa, em situações de conflito, em situações de limitação da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. Uma teologia da dignidade humana. Para os nossos, das nossas crenças e para os outros. E isto ser transversal aos vários credos, não é? Depois que todos os líderes religiosos possam ter também a visão da sua vocação religiosa, não só de transmitir os seus conhecimentos do seu credo religioso, mas perceber que têm uma vocação e uma influência ímpar na construção da paz, na tal construção da paz de que falávamos. Há um estudo que foi feito por um pastor evangélico sueco chamado Elias Berg. Ele não fez no contexto europeu, mas ele fez um estudo entre religiosos ou líderes religiosos de vários credos num país de África, e ele chegou à conclusão que haviam fatores que facilitavam o envolvimento dos líderes na proteção da pessoa humana e na construção da paz em conjunto.
portanto, este estudo foi feito no Uganda, e ele achou como fatores que facilitam o envolvimento dos líderes religiosos na proteção da pessoa humana o seguinte: a existência de uma teologia da dignidade humana. Então, não só o conhecer Deus pelo conhecer Deus, ou conhecer o transcendental, mas conseguir colocar na prática esses transcendentais que o Sr. Patriarca referiu, aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, e aplicá-lo isso no ser humano. Depois, a tal visão da influência positiva sobre a comunidade local, como uma missão e como um mandato na construção da paz. Depois também a formação neste âmbito dos líderes religiosos era um fator a favor do envolvimento dos líderes na construção da paz, e o networking dentro das mesmas denominações, a nível nacional ou internacional, para a aprendizagem de boas práticas, porque aquilo que talvez os líderes religiosos da mesma confissão, as aprendizagens aqui não são o mesmo que na América do Sul ou em África. Então, esta networking, esta partilha de boas práticas internacional é também muito importante. Por outro lado, este investigador também percebeu algumas barreiras que impediam os líderes religiosos de se envolverem no diálogo interreligioso e na construção da paz. Por exemplo, a menor escolarização dos líderes, a dificuldade de alguns líderes se posicionarem face a questões políticas, a falta de recursos e a dificuldade ou não relacionamento com organizações internacionais. Então, isto aquilo que estamos a fazer aqui é uma semente que acho que, sobretudo, deve levar à horizontalidade de todos os crentes e de todos os credos. E fico-me por aqui. Obrigada. Obrigado, doutora Elsa. Então, vou passar a palavra a Khalid Jamal. É licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e em Economia na Harvard Business School, membro da Comunidade Islâmica de Lisboa, fez parte da equipa de missão permanente de Portugal junto às Nações Unidas, que coadjuvou a candidatura do engenheiro António Guterres. É também um rosto bem conhecido dos encontros sobre o diálogo interreligioso em Portugal e também pela sua intervenção no programa de rádio E Deus Criou o Mundo. Então, tem a palavra. Obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Permitam-me que comece por invocar a paz nesta saudação, que, como sabeis, é a saudação que os muçulmanos utilizam para se cumprimentar entre eles, mas também para cumprimentar irmãos de outros credos e de outras fés, ou mesmo até aqueles que, porventura, não têm fé. Sr. Patriarca, querido amigo, enfim, José Eduardo Franco também, professor Porfírio Pinto, nas vossas três pessoas, saúde todos quantos nos ouvem. Eu gostava de começar, aliás, o que vos trago aqui hoje é, no plano da minha experiência pessoal, uma receita religiosa, se me permitam, que tem 7 ingredientes para a criação desta cultura de diálogo religioso ou interreligioso. Sem prejuízo dessa receita que depois direi, gostava apenas de fazer aqui alguns comentários a esta lição magistral que o Sr. Patriarca nos trouxe aqui hoje e comentar alguns dos fenómenos que no plano de observador vejo a acontecerem na cena internacional e que me parecem ter uma enorme influência nestas questões que temos andado a discutir aqui hoje. Em primeiro lugar, a nota de que o diálogo deve estar ancorado na paz. O diálogo só nos serve, seja ele interreligioso ou não, se ele tiver um propósito. E o propósito último do diálogo interreligioso é aquilo que também nos move na qualidade de crentes, que é essa vontade, essa pretensão, essa predisposição para a paz. Esse é o fim último do diálogo. E, portanto, nesse contexto, o Sr. Patriarca lembrava aqui e bem que nós, seres humanos, temos um denominador comum, que é essa vontade de sermos protagonistas e autores da paz. É fácil, meus caros, ser gentil e simpático para aqueles que são gentis connosco. O desafio reside precisamente quando temos consciência que alguém
não concorda connosco, que alguém diverge de nós, que alguém não tem simpatia alguma por aquilo que é a nossa crença, não tem alinhamento com aquilo que naquilo que nós queremos, aí é que reside a dificuldade de travar um diálogo. E, portanto, fazer naquilo que, por exemplo, os cristãos acreditam, a atitude de Jesus, não é? Que é dar a outra face. É muito difícil para nós, enquanto seres humanos, darmos a outra face. É muito difícil para nós reagirmos de forma calma, serena, tranquila, para com alguém que, porventura, discorda de tudo aquilo que nós dizemos. A criação desta cultura de diálogo incita-nos, assim, a uma expressão que me parece muito sugestiva e que há coisa de uns meses nós ouvimos, que é uma disponibilidade desarmada. Sem essa disponibilidade desarmada, sem essa vontade de sermos promotores e construtores de uma paz e de um diálogo, é difícil de o fazermos. E nesse contexto, permito-me também salientar que é muito importante escutar verdadeiramente o outro. Quantos de nós não vamos para o diálogo com uma atitude e uma postura em que nós não estamos realmente a escutar? A nossa vontade é afirmar o nosso próprio argumento. A nossa vontade é rebater o argumento do próximo. Ora, nós para sermos capazes de construir um diálogo, a primeira coisa fundamental é escutar. E escutar ativamente e atentamente o próximo. Não é naturalmente uma coincidência, nós crentes acreditamos ser obra divina, termos 2 ouvidos e uma boca, não é? Aquilo que é uma sapiência popular e que todos nós sabemos, presumo eu, a razão pela qual tal acontece. Recordo-me que o meu pai me dava essa lição há uns anos atrás e dizia que eu tinha de escutar mais e falar menos. De facto é verdade, quer dizer, todos nós aprendemos muito mais e aprendemos, curiosamente, sobre a nossa própria identidade, ouvindo aquilo que é a partilha da identidade do próximo. Para um muçulmano não pode compreender verdadeiramente o que é Jesus para ele e para a humanidade se não souber o que o meu irmão cristão pensa daquilo que é Jesus. Para eles, Deus feito homem, para nós um profeta importante e um milagreiro, mas que não vemos, como sabem, enquanto Deus. E, portanto, em vez de estarmos preocupados sistematicamente em rebater o argumento do próximo, eu diria que é muito importante escutar ativamente. Escutar também Deus, não nos escutarmos só a nós próprios e os nossos irmãos. Há dias falava com um padre que me dizia: é um erro que nós, enquanto seres humanos e crentes, caminhamos para a oração e para o espaço de oração, que é também um espaço de diálogo com Deus, para ouvirmos a nós próprios, simplesmente. Ora bem, o diálogo também se faz de uma escuta também no espaço de oração. E, portanto, eu quero acreditar que nos dias que correm nós padecemos de algumas enfermidades, também de natureza espiritual, e essas enfermidades fazem com que tenhamos dificuldade em ouvir. Outro aspecto que foi salientado aqui foi a procura da verdade. O ser humano move-se inevitavelmente, inegavelmente, por essa vontade da procura da verdade. E eu acho que isso é muito importante, e ainda bem que o Sr. Patriarca salientou isso, porque, atenção, a verdade e a procura da verdade, a verdade não coincide com aquilo que são os factos. Às vezes nós temos a tendência, nos dias que correm, de acharmos que a verdade é coincidente com os factos. Ora, são coisas distintas. A verdade é uma coisa, os factos são outra. Embora nós vivamos num mundo em que estamos sistematicamente à procura dos factos e à procura da evidência científica que, em princípio, deve acompanhar a verdade. Mas a verdade e a evidência científica, indispensável, naturalmente, especialmente nos dias que correm, são coisas distintas. O segundo aspecto que o Sr. Patriarca salientou, que me parece muito importante, é a questão da salvação. Porquê a importância da religião e porquê essa necessidade de salvação? Para já, desde logo, porque nós, enquanto seres humanos, somos seres frágeis, vulneráveis. Os crentes sabem-no muito bem. Nós não somos, não há Deus, Deus está na terra, mas nós não temos essa condição. Nós somos inspirados e, de alguma forma, temos nas nossas qualidades reflexos daquilo que são os atributos divinos, mas devemos ser mais humildes e devemos ir à procura dessa salvação. E, portanto, nesse contexto, permitam-me a comparação infeliz, porque é que, por exemplo, a religião e o fenómeno da crença é diferente de, por exemplo, um jogo de futebol.
Porque nós acreditamos que há uma vida para além desta. Esta vida é efêmera, é finita, é limitada. Nós podemos viver 50, 60, 70, 100 anos, mas há depois uma vida e um verdadeiro propósito para além dessa. E o verdadeiro propósito que nos move é precisamente essa salvação, e essa salvação tem por base uma procura da verdade e uma procura de um caminho de diálogo também com Deus. Outro aspecto que me parece muito importante é aquilo que o Sr. Patriarca falava da métrica societária que nós hoje temos. É preciso ter consciência da vulnerabilidade humana. Nós não somos máquinas, e ainda bem que não somos máquinas, porque hoje a tendência da progressiva desumanização da sociedade convoca-nos a que nós sejamos de alguma forma desafiados e avaliados simplesmente pelo resultado daquilo que produzimos. Ora, nada mais é errado. O importante aqui não é só o resultado. Aquele brocardo de Maquiavel que os fins justificam os meios, não é sempre assim, meus caros. O percurso, o caminho que nós fazemos para chegar ao fim é igualmente e muitas das vezes o mais importante. E, portanto, nesse contexto, há pouco era dito, a experiência. Porquê que nós olhamos hoje para as palavras? As palavras, como sabemos, têm uma carga muito forte, não é? Não nos esqueçamos que hoje muitas das guerras a que nós assistimos são guerras de percepções. E, portanto, as palavras jogam aqui um papel, sempre jogaram naturalmente, mas jogam aqui um papel fundamental. O Sr. Patriarca dizia, a experiência é uma palavra mais convidativa do que a tradição. Porquê? Porque a experiência valoriza precisamente isso, o caminho que eu percorro. O caminho que eu percorro para me cultivar a mim próprio, para me tornar um ser mais espiritual e mais transcendental, para me ligar com Deus, mas também para me ligar à comunidade com a qual estou ligado, intrinsecamente. E, portanto, nesse contexto, eu julgo que o caminho é muito importante e precisa de ser valorizado. Uma sociedade robotizada é uma sociedade que está esvaziada dessa espiritualidade. Vou dar o exemplo do Islão. Nós fazemos 5 orações diárias. As nossas orações não são só orações em que eu posso estar sentado ou deitado. Como sabem, são orações que se acompanham de movimentos físicos. Nós prostramos, nós tocamos com a nossa cabeça, muitos diriam o terceiro olho, no chão. Isto é um gesto de contacto também com a terra. É um gesto de contacto também com a natureza. Nós estarmos virados para Meca enquanto fazemos as orações não é uma mera coincidência, não é? E, portanto, tudo isso tem uma conexão com o meio ambiente, com o meio que me rodeia. E nesse contexto, eu podia fazer as 5 orações diárias de forma robotizada. Não é isso que se pretende. O que se pretende é muito mais do que isso. O que se pretende é que eu, nos escassos 5 minutos em que eu faço as minhas orações, eu seja capaz de me desligar do mundo que me rodeia, de me desconectar desta realidade e desta dimensão física e procuro um contacto com o Criador. Ora, isso é um exercício difícil nos dias que correm, em que estas máquinas nos obrigam a estar constantemente conectados e ligados, mas necessário para a manutenção da nossa sanidade mental, para a manutenção da nossa sanidade espiritual e para despertarmos aquilo que é a nossa transcendência, também há pouco invocada. Por outro lado, religião e cultura. Era bom que elas estivessem compartimentadas e num espartilho onde estariam completamente separadas uma da outra. Ora, não é isso que acontece. Como sabemos, a religião está impregnada, no bom sentido, de dimensões também elas vividas na expressão da culturalidade, e a cultura também vai beber inspiração à religião. E, portanto, é difícil de separar as duas. Há pouco a minha colega dizia, um português que professa a religião islâmica, se quiserem, num exemplo prático, não vive a fé da mesma forma que uma pessoa que está na Arábia Saudita ou que está, por exemplo, na China. Todos nós somos inegavelmente marcados, do ponto de vista da nossa cultura, ou melhor, a religião é marcada do ponto de vista da nossa cultura e até do local onde nós nos encontramos e da forma e do local físico onde vivemos a nossa religião. Por outro lado, e para irmos aos ingredientes, para não me alongar,
Eu assisto que, enfim, vários fenómenos na sociedade, gostava de falar de 2 ou 3 deles apenas. Já falámos aqui enfim, da aceleração social, desse clima de aceleração social em que vivemos, que nos deixa pouco tempo para reflexões mais ponderadas. Este debate e este diálogo que fazemos hoje aqui seria muito mais interessante se fosse mais longo, mas é difícil, não é? Porque cada um de nós tem os seus compromissos, tem a sua vida, o tempo não para. E nesse contexto, eu gostava apenas de salientar que me parece ser importante que nada na vida é preto ou branco. Na maior parte das vezes, surpreendemos, as coisas até são cinzentas, com a adenda de que há várias tonalidades de cinzento. E, portanto, aquela experiência que nós estamos acostumados hoje nas redes sociais, em que eu manifesto a minha aprovação com determinado comentário fazendo este sinal do polegar para cima, não é? Ou o contrário, o polegar para baixo, na maior parte das vezes e no meu plano pessoal, o meu polegar não está nem assim nem assim. Ele anda de um lado para o outro, ele é dinâmico. E, portanto, esse dinamismo e essa vivacidade é algo que é característica do ser humano e eu acho que era importante salientar também isso. Portanto, é difícil fazer o diálogo interreligioso naqueles 156 caracteres que o X me permite. E, portanto, o diálogo interreligioso deve ser feito em fóruns onde se promova um diálogo mais profundo e não no nível de superficialidade que é próprio da divergência. 66% das notícias lidas hoje, e isso é uma realidade pós-pandemia, são fake news. Ou seja, é preciso que todos nós tenhamos cuidado com aquilo que lemos, é preciso que todos nós façamos um exercício, como acontece, por exemplo, permitam-me aqui a publicidade ou a expressão do polígrafo, não é? Os fact-checks, não é? Isso hoje em dia é cada vez mais importante. Ou seja, para fazer um verdadeiro diálogo, seja a que nível for, mas designadamente no interreligioso, como há pouco dizia, nós precisamos jogar com a verdade. E, portanto, num mundo em que temos uma guerra de percepções ou percepções erradas, e num mundo em que as fake news são as notícias mais lidas, é importante fazer uma verificação daquilo que são os factos para que nós possamos falar com a verdade. Falámos também aqui entre relações entre o Estado e a religião, da mesma forma que em relação à cultura, também nós tivemos experiências pouco amigáveis para um lado e para o outro. Ou seja, idealmente, isso foi uma conquista, no caso do cristianismo brota do Evangelho, no caso do Islão, como sabemos, não é assim, a César o que é de César, não é? Ou seja, nós no Ocidente entendemos que o Estado e a religião devem estar separados, embora tenham relações entre si. É inevitável que assim o seja, na medida em que eu, como crente, também posso exercer funções em favor da comunidade, mas entendeu-se que o Estado e a religião deviam estar separados para não se autocontaminarem mutuamente. Por último, dizer-vos que nesta senda do diálogo, esta aceitação ou mútua aceitação não é algo que nos seja inato. Nós, enquanto seres humanos, surpreendentemente, temos muitas vezes dificuldades em aceitar o próximo. Temos muitas vezes dificuldades em reconhecer o próximo, em valorizá-lo, em aceitar que alguém é diferente de mim. Nós temos receio e muitas vezes medo da afronta, porque achamos que a diversidade não constitui um fator de enriquecimento. Ora, se isso não nos é inato, nós temos de treiná-lo. Quando nós, há uns anos atrás, íamos para a universidade, e aqui estamos numa universidade, não é? A cátedra para que serve? Essencialmente para nos abrir horizontes, para nos alargar os horizontes, para que possamos conviver com realidades distintas daquela que é a nossa e para que possamos ser enriquecidos com essa mesma diversidade. E, portanto, o diálogo é, no limite, se quiserem, também uma predisposição para esse exercício da abertura da minha consciência e de eu ser capaz de lidar com aquilo que é, de lidar com uma realidade diferente da minha e necessariamente mais ampla. Vamos aos ingredientes, meus caros, para concluir, até porque não vos quero tomar muito tempo, apenas elencar algo que me parece muito importante. A importância da religião. As estatísticas dizem-nos que 6 em cada 10
pessoas no mundo têm uma religião assumida. Apenas 13%, de acordo com dados do Pew Research Center, não manifestavam ter qualquer fé ou não acreditar em nada. A fé ajuda e é promotor na criação dessa empatia. Hoje temos a consciência que vivemos numa sociedade cada vez mais apática, não é? Talvez seja a aceleração, a transição digital, tudo aquilo em que vivemos, que nos cria muitas vezes uma sensação de apatia. No outro dia falava com um amigo que é jurista, advogado, melhor dizendo, e que me dizia: parece que eu estou em todo lado e não estou em lado nenhum, não é? Será que é isso que se impõe a nós, seres humanos? Nós, crentes, acreditamos que Deus está presente em todo lado e a omnipresença é só divina. Nós não temos o dom da ubiquidade, nem nos é imposto isto. Este meu amigo advogado dizia-me: eu estou com os meus filhos em casa e estou a pensar no trabalho e não consigo comer pelo stress em que vivo. O stress é uma percepção. É a percepção de que eu não vou ser capaz de realizar o conjunto de tarefas a que me predispus num determinado período de tempo. E depois, quando estou a trabalhar, acabo de jantar com a minha família, não consegui comer nada pelo meu stress, mas quando estou a trabalhar, estou com sentimento de culpa, porque não consegui dedicar-me à minha família no momento em que devia. Ora, esta apatia vigente que nós, na qualidade de crentes e com estes exercícios de reflexão, de diálogo, de oração também, pretendemos combater. A London School of Economics fez um estudo em que diz que a fé também ajuda na criação do nosso bem-estar. Portanto, a fé, e a fé pode ser em Deus e não só, na humanidade, em tudo aquilo em que nós acreditamos, não é? O ato de fé, surpreendam-se, também ajuda na criação do bem-estar. E, portanto, eu quero acreditar que os crentes não são simplesmente pessoas que acreditam, até a dádiva de acreditar no invisível, são pessoas que também têm a capacidade de utilizar essa fé na criação do seu próprio bem-estar. Quais são os ingredientes, para concluir? Primeiro ingrediente: no diálogo interreligioso devemos assumir a nossa própria identidade. De forma honesta, humilde e numa perspectiva de diálogo. Senão seria não um diálogo de fake news, um diálogo de fake views. Segundo ingrediente: é errado numa perspectiva de diálogo eu usar uma linguagem que só a minha fé entende. Para os muçulmanos, e digo sem qualquer pejo, é difícil entender a Santíssima Trindade. É difícil entender conceitos que são muito caros e muito importantes e cruciais na dimensão do cristianismo, mas que para o Islão são difíceis de entender. E, portanto, nesse contexto, o diálogo interreligioso deve ser feito num espaço neutral, certo? Mas também numa linguagem que todas as fés possam compreender e assimilar. Terceiro, o propósito do diálogo não é o consenso, é o diálogo em si. É difícil acreditarmos em tudo e acreditarmos que todas as nossas convicções são as convicções do próximo. É certo que temos um denominador comum, especialmente as fés que têm um só Deus e um só Pai, que é Abraão, e essa, porventura, é a maior similitude que todos nós temos, e é dessa construção de um Deus uno que depois partimos para a construção de tudo aquilo que são as nossas convicções, mas não somos forçados nem obrigados a acreditar em tudo aquilo que queremos naturalmente. Quarto, o diálogo obriga-nos a revelar as divergências insanáveis. Eu tenho de ter a coragem de dizer a um irmão meu cristão e católico que para mim Jesus não é Deus feito homem. Mas tenho de ser capaz de tolerar fraternamente que ele acredite que Jesus é Deus feito homem. E é dessa divergência saudável e dessa diferença que nós temos de ser capazes de nos compreender mutuamente e a respeitar o próximo. É também um erro quando nós não somos capazes no diálogo de resgatar os melhores argumentos do próximo, não os piores. E, portanto, eu usar os melhores argumentos do Islão contra aqueles que não são os piores, mas que são os mais frágeis, mais vulneráveis argumentos de outra crença, é um erro. Porque lá está, eu não estou a querer dialogar com alguém, eu estou a querer guerrear. E, portanto, nesse sentido, creio que é importante que nós sejamos capazes de fazer esse exercício. Por outro lado, e próximo do fim, a clareza é compatível com a gentileza. Porque é que nós achamos que quanto mais alto falamos, quanto mais rodos somos, quanto mais, intempestivos somos,
a razão está nisso. A razão não está nisso. Eu sou capaz de colocar os meus argumentos de forma gentil e é nessa gentileza que está o valor. Seria errado até e contraproducente se o não fizéssemos. Em 2012 disse o arcebispo, entretanto Papa, Jorge Mário Bergoglio, a verdade é como uma pedra preciosa. Fascina quando a deixamos delicadamente na mão do outro, pense no diamante, por exemplo, mas pode ferir e ferir gravemente se lhe atirarmos à cara. É esse o sentido da minha expressão. E por último, para concluir, meus caros, se nós não formos capazes de falar e aprender a dialogar sobre a religião, acabaremos inevitavelmente a guerrear sobre esta. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Carlito. Então, eu vou passar a palavra ao último interveniente, ao Fabrício Boscaglia. É professor universitário, investigador e subdiretor do mestrado em Ciências das Religiões da Universidade Lusófona. Os seus temas de interesse é Fernando Pessoa, a presença do Islão na cultura portuguesa e, sobretudo, a espiritualidade islâmica. Foi, ou é, também ainda, curador convidado no Museu Carlos de Gulbenkian e na Biblioteca Nacional de Portugal. Tem a palavra. Então, boa tarde a todos, uma saudação de paz, em nome da paz e um agradecimento muito especial. Em primeiro lugar, ao Senhor Patriarca, cuja lição foi extremamente importante para todos nós. Um agradecimento especial à Universidade Aberta e aos colegas e amigos e irmãos aqui na mesa. Vou ser breve, já que estamos... imagino alguns ainda não tenham almoçado, portanto, como eu, por exemplo, portanto, e também porque já foram ditas coisas tão importantes que mereceriam agora, de facto, um silêncio para serem ouvidas ainda melhor. Vou tocar em três pontos. Começando pela palavra que mais me marcou no início da lição do Senhor Patriarca, que é a palavra procura. Nós estamos à procura. A procura, o desejo, outra expressão que ele utilizou, o desejo pela unidade. Bom, isto é que nos faz seres humanos, isto é que nos diferencia, de facto, tanto, por exemplo, dos animais, como da máquina, que é a nossa natureza profundamente e inevitavelmente desejosa, desejante. Nós somos seres que desejam. E este desejo, este é o tema da religião e é o tema também da tradição filosófica ocidental. Este desejo tem tudo a ver com a unidade e tem tudo a ver com o enigma do uno e do múltiplo. De haver um desejo constante pela unidade, que nós observamos até na própria natureza, e haver a factualidade, ilusória ou não, da multiplicidade. E evidentemente que o diálogo interreligioso tem tudo a ver com isto. Mas se nós vinculamos este tema ao tema da natureza humana e da dignidade, como disse o Senhor Patriarca, então podemos dizer que o diálogo interreligioso, para servir o propósito do bem, tem que ser sempre um diálogo religioso. Ou seja, tem que ser um diálogo animado por esse desejo de religação à unidade, de procura da unidade e de caminho vivo dessa procura. O desejo, e nesse sentido a religação, a religião, é a base, a substância, é o caminho do diálogo interreligioso. De outra maneira, o diálogo interreligioso é só uma lenga-lenga de diplomatismos ou é uma mentalização exacerbada de uma tentativa de se criar uma plataforma, outro tema que hoje em dia é mais da tecnologia, mas estamos a utilizá-lo, de facto, também neste âmbito, uma plataforma mentalizada e absolutamente abstracta.
Não, o nosso diálogo tem que se basear nessa natureza profundamente desejante e, portanto, viva. E, portanto, também, ao desejar, procura-se. Ao procurar, anda-se, erra-se, cai-se. A ferida, a queda é uma das características, de facto, novamente, que nos diferenciam do algoritmo. Nós temos que assumi-la, disse já o senhor Patriarca. Temos que assumir essa ferida, pelo menos esse sentido de incompletude que todos nós trazemos, que é, de facto, o sinal. Essa ferida, há um grande místico do Islão chamado Rumi, diz: um coração quebrado é um coração aberto. Então, essa ferida é a abertura pela qual o desejo nos leva à unidade. A unidade que, dito assim, parece um conceito matemático e vamos cair novamente na positivização daquilo que estamos a dizer, mas a unidade para o religioso, e eu diria também para o não religioso, é um mistério. É algo absolutamente claro e absolutamente misterioso ao mesmo tempo. Nós temos que preservar essas duas dimensões. E, de facto, acho que, de uma forma cirurgicamente precisa e urgente, o Sr. Patriarca alertou para o perigo de tecnocratizarmos a vida, o discurso, a antropologia, mas atenção, quero acrescentar também, ao aproveitar da nota muito interessante do Khalid sobre a mecanização da oração, por exemplo, temos que, e falo também aqui enquanto homem religioso, portanto, de uma maneira autocrítica, temos que ter muita atenção à tecnologização da religião. Não estou a dizer no sentido de não autorizarmos a internet para transmitirmos um encontro religioso, não é por aí. A questão é que nós temos a tentação, tanto os religiosos como os não religiosos, de positivizar Deus e de falarmos do Uno através daquilo que posso agora, de uma forma muito, enfim, coloquial, dizer, gerarmos uma espécie de teotecnologia. Então, este é um grande perigo, porque se eu acho que consigo mapear Deus através das muito limitadas, para dizer pouco, capacidades da minha mente cognitiva, através de processos computacionais, está-me a escapar Deus. É por isso que, numa altura, na altura do modernismo da literatura portuguesa, Fernando Pessoa acaba por escrever, e eu não concordo necessariamente com ele, mas é só para vermos como o grito da cultura também nos fala em termos de consciência sobre a experiência religiosa. A pessoa escreveu, cito, pensar em Deus é desobedecer a Deus. Fim da citação. Ou seja, esse pensamento mecanicista, no fundo, possuiu a própria religião. Até o ponto, e lanço aqui uma provocação com muitos pontos de interrogação no fim, que não terá sido a teologia especulativa um dos atores dessa positivização tão exacerbada que investiu toda a cultura, a ciência e o próprio pensamento religioso? Então temos que ter muita atenção a isso. E o tecnocratismo ou o burocratismo religiosista é evidentemente uma das atitudes mais perversas que os religiosos, e também os não religiosos, mas agora falando dos religiosos, têm. Quando, por exemplo, e já me aconteceu muitas vezes, falar tanto com pessoas da minha religião como com pessoas das outras, há uma certeza aritmética de que se eu faço isto, vou ao paraíso. Se eu faço isto, vou ao inferno. Ele fez assim, então vai. Há, de facto, um algoritmo. Isso é um algoritmo, não é? Um mecanicismo. Uma tentação muito forte. Nós precisamos de segurança, precisamos de alívio. E então metemos na cabeça que um procedimento algorítmico garante-me algo. Isto é a salvação. Não estou a dizer que não seja verdade.
que estou a dizer é que, no instante presente, nós não temos o domínio daquilo que serão as contas finais, nem nossas, nem dos outros. Lá está, novamente, a dimensão do mistério permeia toda a experiência religiosa e tem que ser vivida com humildade e, uma vez mais, com desejo. Até quando houver mistério, haverá desejo. E esse desejo, e esta é a boa notícia, não é um desejo que venha de uma nossa natureza ontologicamente dolorosa. Nossa natureza é bondosa. E a notícia ainda melhor é que, conforme qualquer religião, a própria realidade, isto é, Deus na tradição abrâmica, é bondosa. Portanto, é um desejo de um ser limitado, mas bondoso, para o ser ilimitado e todo bondoso. Portanto, acho que, tendo de ser o diálogo interreligioso sempre um diálogo religioso, e cada ator tendo que estar numa plena consciência dessa sua natureza desejante, inclusivamente o não religioso. O não religioso pode não assumir a dimensão teológica ou a dimensão transcendente, mas vai assumir sem dúvida que está aqui por um desejo de bem, por um desejo de unidade bondosa. E essa é também uma atitude religiosa. Como é que vamos salvar, digamos, a religião desse burocratismo teologista? É pela experiência. Muitas vezes a religião é definida como crença, e não está errado. A crença é uma dimensão fundamental, basicamente, qualquer religião. Mas as religiões nascem sempre de experiências. A experiência religiosa, e aqui posso novamente passar para um lado mais etimológico e, portanto, digamos, mais, enfim, dialogante, universalista. A experiência religiosa, portanto, a experiência do desejo e do êxtase. Não estou a falar só das grandes experiências místicas, mas nas nossas experiências do dia a dia. A minha avó, por exemplo, é uma mulher, daquelas mulheres do antigamente, uma crente simples, que rezava todas as noites por mim. Eu entrava na casa dela e sentia o cheiro da comida que ela preparava com mim. Havia ali algo de profundamente religioso, mas não porque fosse algo profundamente cristão ou muçulmano. Havia uma experiência estática. É nas próprias coisas simples que nós podemos procurar que podemos alimentar esse desejo. Portanto, o regresso à mística, à experiência do sagrado, e a meditação sobre a experiência, a fenomenologia da profecia. A religião não é só teologia, é também profetologia, é também o estudo das manifestações do sagrado. E hoje em dia, eu falo enquanto professor em ciências das religiões, os meus alunos estão todos interessados por estas coisas. Interessados pela experiência mística, pela experiência direta. E hoje há um proliferar de seminários e oficinas da chamada mindfulness, que no fundo é uma tentativa de recuperar uma experiência de consciência plena, de atenção no momento presente, que é aquilo que a experiência mística de qualquer tradição religioso-espiritual prega e tem palavras para dizer já há milénios. Portanto, nós não podemos, nem enquanto cientistas, nem enquanto religiosos, nem enquanto dialogantes irmãos, prescindir da experiência religiosa no sentido da experiência espiritual. É uma experiência transformadora. É uma experiência transformadora. Como fazer isto? E agora vou terminar, se Deus quiser. Enfim, já foram dadas aqui várias receitas. Eu vou dizer uma que ainda não foi dita. Ou seja, subentendida. Sem dúvida que nós temos que recuperar o nosso relacionamento com a natureza. Isso já foi dito, nomeadamente pelo Senhor Patriarca, e é evidente que isto, a dimensão cosmológica, esta amizade com o resto da
criação, da manifestação, da existência, do cosmos, chamemos como queremos, é fundamental. Enfim, não me vou alongar muito sobre isto, já foi esclarecido. Mas há uma outra dimensão que nós estamos a perder e que é irmã da espiritualidade, ou filha da espiritualidade, e irmã da natureza, e que é profundamente humana, que é a experiência da arte, a experiência estética, que permeia a experiência religiosa e que nós estamos a perder, tanto nas universidades como nos locais de culto. É verdade, não é? Quantas mesquitas, quantas igrejas feias existem hoje? Muitas. Cuidado pela beleza. O ser humano tem na expressão estética, na contemplação estética, uma formidável oportunidade espiritual e de diálogo. Porque a beleza é uma linguagem universal, muito mais do que o raciocínio, que nós achamos que é a verdadeira dimensão universal, mas a verdade é que sabemos, e no Ocidente, muito bem, que aquilo que nós achamos que é a razão é muito influenciada pela irrazão, muitas vezes. Quando estou a falar de arte, estou a falar de uma técnica que é ao serviço da beleza. Portanto, não é uma técnica algorítmica, mas é uma técnica ao serviço de um transcendente, do belo. O profeta do Islão, Muhammad, a paz esteja sobre ele, e sobre Jesus, e sobre todos os profetas. O profeta do Islão dizia: Deus é belo e ama a beleza. Por exemplo, estamos aqui nesta sala, uma sala, em que quem pensou nisto, pensou na beleza. E está a ajudar-nos. Eu, há poucas semanas, estava noutra sala, numa universidade, que era feia. Como é que podemos falar de coisas belas num ambiente feio? Aqui vejo, por exemplo, uma natureza morta de instrumentos musicais, que logo me relembra uma maravilhosa obra de Raffaello, o Oeste de Santa Cecília, em que há, de facto, uma natureza morta de instrumentos musicais e há um céu aberto de anjos a tocarem, lá está a transcendência. Vejo uma flauta que me relembra Rumi, já referi, um grande místico do Islão, que basicamente nos ensina que somos todos flautas. E a flauta, quando canta, está a cantar a saudade de quando era uma cana no canavial. Isto é uma saudade da origem, uma saudade do princípio. Então é muito importante ouvir, também é muito importante cantar. Então acabo com uma referência à poesia, São Francisco, que é não só o santo patrono da Itália, não sou provavelmente o primeiro ecologista, mas é também provavelmente o primeiro poeta da língua italiana, a minha língua materna. Quero saudar e rezar, pedindo saúde, pelo Papa Francisco e pelo Imam Ahmad At-Tayyib, já referido aqui. Aconselho a todos a leitura e a meditação sobre esse documento, sobre a fraternidade humana que os dois assinaram em 2019, celebrando os 800 anos do encontro pacífico entre o sultão muçulmano Al-Kamil e São Francisco de Assis. Papa Francisco tem sido uma das poucas, se não a única voz com autoridade espiritual, mas também comunitária, institucional, a falar da paz nestes anos em que parece que toda a gente acha que a guerra é uma oportunidade. Não, a guerra é o mal. E relembrando a Ucrânia, a Palestina e todo o sofrimento que anda pelo mundo, temos que ouvi-lo, mas também, para além de ouvir, temos que cantar. Então, citando o título do livro de poesia de um poeta italiano contemporâneo, Massimiliano Bardotti, que nos basta a alegria de cantar e o diálogo interreligioso que seja um canto. Obrigado.